bem-vindos ao Cinemar de mais um programa especial da série Meu Filme de Cabeceira. E o meu convidado hoje é o Felipe Leão, professor Felipe Leão, e Uhum. a gente vai conversar sobre o filme de cabeceira dele. E eu pergunto logo: qual é esse filme, Felipe? Han, de Akira Kurosawa. Não poderia ser diferente. 夢を見た彼の夢だ我が身一つこの世にただ一人 E antes de começarmos a conversa, devo dizer para você, Felipe, que você foi muito indicado para ser convidado para participar desse quadro, né? À medida que eu fui postando os anteriores, muita gente deixava os comentários: convida o Felipe Leão, convida o Felipe Leão. Então, Não, olha, dito e e eu já, feito, aceito. eu já de antemão peço desculpa, porque foi um progresso para que a gente pudesse fazer isso aqui, né? Porque, enfim, dois filhos pequenos em casa, uma Eu já passei loucura nesse por final isso, eu de sei. ano, Eu sei enfim. bem o que é isso. Então, dentre todos os filmes do Kurosawa, e olha que Kurosawa é difícil você destacar um filme que não mereça destaque, né? Sim. Por que o Han? Assim, o Kurosawa mesmo, ele já indica Han como sendo a sua obra-prima, né? Enfim, o próprio ah, Chris Marker, né? Ele vai fazer um documentário sobre Han, né? O AK, para quem não assistiu, assiste esse documentário, que mostra justamente o processo de realização de Han e tudo mais. Mas Han foi, de certa forma, para mim, um filme que solidificou a minha cinefilia, né? Eu costumo dizer que eu comecei o processo de gostar de cinema quando, lá na época das locadoras, eu lá na prateleirinha de terror assisti Psicose, peguei Psicose um dia, assisti as coisas que todo mundo assistia, e de repente eu vi esse Psicose lá, pô, vou assistir isso aqui. Assisti e foi a porta de entrada, sabe? Mas a solidificação, aquela porta que você já entrou, vamos fechar agora, nunca mais vou sair, Han, foi esse meu filme. Eu já tinha assistido Sete Samurais antes de assistir Han, mas Han me impressionou muito, sobretudo por conta da cena da Fortaleza. Que quando eu assisti aquela cena da Fortaleza, eu era muito novo à época, né? Mas eu já falei assim, tá, isso aqui é o máximo que o cinema pode me oferecer. Eu era muito novo, claro, mas até hoje eu espero que isso possa ser superado. Mas até hoje não aconteceu. Pra mim, aquela cena ali é o auge que o cinema me entregou até agora. E por isso é um filme muito marcante que eu tô sempre revisitando pelo menos uma vez ao ano. E o Kurosawa, o Han é de 1985, Sim. está naquele lote dos últimos trabalhos de Kurosawa, e também num período bem complicado da carreira dele como cineasta, Uhum. porque vem de um período em que ele tinha dificuldade em conseguir financiamento para fazer seus filmes no Japão. Pouco Sim. antes, ele tinha feito o Kagemusha, A Sombra do Samurai, que foi produzido pelo Spielberg, pelo Lucas e pelo Coppola. É, Antes tinha feito Desusalá, Desusá-la. que foi rodado na Rússia, produzido lá, na então União União Soviética. Soviética. E o Han é uma coprodução, Japão-França, teve muito dinheiro francês, e uma das críticas que o Kurosawa costumava receber no Japão era que ele era ocidental demais. E o Hum. mais curioso é que aqui no Ocidente, quando você fala em cinema japonês ou cinema oriental, automaticamente a maioria das pessoas associa a Kurosawa. Sim. Então, e no caso de Han, é uma história inspirada em Rei Lear de Shakespeare, que era um dos autores favoritos dele. Ele já tinha adaptado outras obras de Shakespeare, como Macbeth, por exemplo, em Trono Manchado de Trono Sangue. Shetson. Você vê muito disso na obra dele. Mas não é aquela coisa assim, o cara fez uma adaptação de Rei Lear para o Japão feudal. É muito mais do que isso, né? E além disso, assim, o Kurosawa ele tem essas inspirações shakespearianas,
E isso marca, de certa forma, as características autorais dele, né? É um cineasta humanista, ou seja, no próprio Han tem essa pegada de, enfim, as coisas do mundo são as coisas que de fato influenciam a ação, o peso dos céus. Então, o céu está sempre pesando na ação humana, mas não interferindo na ação humana, de fato, com uma perspectiva bastante shakespeariana, desse lugar onde o divino jamais interferirá nas ações que ali estão postas. Mas a questão que você trouxe do ocidentalismo, digamos assim, em Kurosawa é interessante porque ela vai se construindo ao longo da história, na medida em que, primeiro, ele é um diretor bastante influenciado por John Ford, né, a princípio, e essa influência em John Ford, claro, vai influenciar bastante a produção dos filmes de samurai dele. Posteriormente, o próprio Kurosawa vai ser influente no Ocidente quando vai surgir os faroeste espaguete na Itália e tudo mais. Inclusive, o Sergio Leone vai fazer um filme bem controverso nesse sentido, né? Com relação ao Yojimbo ali, né? Então, é um cineasta que dialeticamente vai ser conflitante nesse lugar, esse lugar de se ele é ocidental, se ele é oriental. Inclusive, se a gente for citar aquilo que seria a trindade máxima do cinema japonês, ali do cinema clássico japonês, Kurosawa, Mizoguchi e Ozu, né? Ele tinha ali em disputa, digamos assim, claro que não é uma disputa, mas dois cineastas que são bastante japoneses, né? O Mizoguchi, talvez o grande nome do melodrama japonês, né? Junto com Mikio Naruse, talvez. E o Ozu, o dito cineasta mais japonês entre os cineastas japoneses, né? Por toda a sua forma de filmar e tudo mais. E o Uhum. Kurosawa é esse cara que tinha influências em um grande cineasta do Ocidente, que era o John Ford. Mas que, porventura, por outro lado, praticava um cinema que era muito japonês ao mesmo tempo, a ponto de influenciar também um outro cinema ocidental que viria posteriormente. Então é um cara que é bastante dialético nesse processo da formação do seu estilo ao longo da história e na sua influência no cinema mundial como um todo, né? E diferente desses dois cineastas que você citou, o Ozu e o Mizoguchi, o Kurosawa sempre teve um estilo assim mais operístico, né? Era Sim. quase um Visconde japonês, assim, Uhum. em alguns filmes, principalmente quando fazia, mesmo quando não fazia uso da cor, mas quando usava da cor, você via uma exuberância, seja nos figurinos, nos objetos de cena, no cenário como um todo, na forma como ele movimentava a câmera, fazia os enquadramentos. É algo assim que, de uma certa forma, chega à perfeição nessa questão assim pictórica, né, com os sonhos, né, de Akira Sim. Kurosawa, né, mas que tanto no Kagemusha como principalmente no Han, você já vê muito disso, dessa força imagética que o filme dele tem. E olha, os filmes anteriores todos também têm imagens muito fortes, mas a forma como ele trabalha a cor, a movimentação, a mise-en-scène como um todo, é algo assim de deixar o espectador de queixo caído, né? Não tem como, não tem outra palavra, não tem outra. Eu acredito, posso até estar enganado e sinceramente espero estar enganado, mas eu não acredito que você tenha visto o Han no cinema. Não. Eu cheguei a assistir Kagemusha no cinema. É, eu vi os dois no cinema, mas eu sou um pouquinho mais velho que você, Felipe, então pelo menos tem que ter alguma vantagem. Eu vi esses filmes todos no cinema quando eles estrearam. E Eu não assisti o Kagemusha quando estreou. Eu vi numa mostra que tava tendo no Estação aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Mas Ah, esse lugar operístico do Kurosawa é interessante, porque, primeiro, tem a influência shakespeariana e, portanto, do teatro shakespeariano, humanista, que a gente conversou, né? Mas, por outro lado, essa influência ocidental de Shakespeare ela é dialeticamente posta em contradição com as influências da própria cultura japonesa, porque o teatro Noh e o teatro Kabuki são muito explorados por Kurosawa em Han, né? A própria figura do Hiderota, né, o personagem do Tatsuya Nakadai, que
brilhante, né? É um ator que vai até entrar em conflito com as outras atuações que estão dispostas no filme, que são atuações mais que puxam mais para uma pegada um tanto mais realista, digamos assim, não é realista de fato, mas que puxa para uma atuação mais leve do que as demais, do que a do próprio Hiderota, melhor dizendo, que é essa atuação mais pegada, mais densa, mais forte, mais caricatural, que está muito estimulada por esse tipo de teatro japonês. Além disso, né, Madden, é perceber como esse teatro japonês nos indica esse tipo de mise-en-scène que se movimenta e que se utiliza bastante dessas cores para criar esse movimento na encenação. Então, por mais que Kurosawa seja um autor que por muito tempo foi acusado de ser ocidental demais, é importante que a gente faça esse retrocesso de buscar nesse autor essa perspectiva onde, de fato, ele carrega influências do Ocidente, sobretudo de John Ford, mas que dialeticamente põe em contradição com a cultura japonesa. Explorando, mais uma vez, o teatro No, o teatro Kabuki, que está muito centralizado, no caso de Han aqui especificamente, na atuação do Tatsuya Nakadai. Muito marcada, muito pesada, forte, coisa que é muito comum de quem não está acostumado a assistir cinema oriental, de se incomodar com essa atuação mais forte, que o Mifune também fez muito na carreira do, do Kurosawa e tudo mais, enfim. Você disse que o primeiro Kurosawa que você viu foi Sete Samurai e Foi. depois viu o Han. Não, Han eu ainda assisti um tempo depois. Eu Ah, antes assisti Rashomon, assisti tá. alguns antes de chegar no Han. Uhum. Então, qual foi então o impacto que esse filme teve em você? Porque, claro, você percebe que é o mesmo diretor por trás desses filmes todos. Apesar Uhum. de eles serem bem diferentes, não só na sua forma, como em todos os outros aspectos relacionados à obra, mas é um mesmo diretor. Sim. Qual foi o impacto de ver algo assim tão diferente em relação ao que você já tinha visto antes dele? Então, na primeira vez que eu vi Han, é aquilo que eu falei pra você lá no início, né? Quando eu vi a cena da fortaleza, foi um impacto de imediato. Só que eu era muito jovem, eu tinha assistido muito pouca coisa ainda e tudo mais. Eu tive o impacto, mas não sabia exatamente o motivo naquele momento. Conforme eu fui estudando, né, aprofundando tudo mais, reassistindo, e isso é uma coisa que eu sempre falo para cinéfilo, cinéfilo tem o costume de não reassistir coisas, né? Com essa ansiedade de assistir coisa nova, achando que vai assistir todas as coisas que existem no mundo, né? Mas não vai. Fica calmo, você não vai assistir todas as coisas, então reassista os seus filmes. E foi aí que eu comecei a entender um pouco. E quando eu digo entender, não é entender a totalidade, porque nem é gostoso partir do pressuposto de que você vai entender a totalidade de um filme. Eu quero reassistir mais uma vez e ao reassistir, ter uma nova impressão sobre o filme. Mas foi reassistindo algumas vezes Han que eu fui entendendo os motivos daquilo tudo. E um dos grandes motivos, primeiro, é a própria proposta estilística, essa unidade estilística do Kurosawa em se utilizar do movimento para compor a sua encenação, né? Então, o movimento é uma característica muito particular do Kurosawa. O movimento que se conflagra, sobretudo pela figura humana, né? A figura humana é sempre centralizada no filme, mas junto a isso, as forças da natureza que estão sempre em movimento nos filmes dele. É, o vento, a chuva em Sete Samurais, a chuva em Rashomon, o vento que bate no véu da moça em Rashomon, mostrando o rosto dela. Enfim, os movimentos são sempre uma figura muito central na, nos filmes do Kurosawa, né? Por exemplo, em Céu e Inferno, as pessoas se movimentando ao fundo, enquanto quem está na frente, as figuras humanas conversando sobre a pessoa que está desaparecida, e aquelas pessoas se movimentando, dando essa impressão de uma agulha perdida no palheiro, né? Enfim. Então, esse movimento foi muito característico para me impressionar em direção ao Kurosawa, que é o meu cineasta favorito. Mas em Han, tem uma diferença nisso tudo, que é esse movimento sendo posto sobre a figura das cores, né? É um filme que, particularmente, eu costumo falar com a galera que eu
para a galera que eu dou aula, tudo mais, para os alunos, que essa história de teoria das cores é sempre uma coisa muito complicada, né? Que na maioria das vezes, quando se utiliza da perspectiva da teoria das cores, a gente acaba infringindo no erro de cair nesse lugar meio pré-definido do que significam as cores. Ah, o vermelho significa amor, o azul significa isso, o verde significa aquilo e tudo mais, e não funciona muito assim. E quando a gente vê Kurosawa e Han, é um filme que particularmente eu gosto de indicar justamente para as pessoas entenderem como se trabalha a cor no cinema. Porque ele se utiliza da cor justamente para criar movimento. E cinema é movimento, né, Marden? Sim. Isso que é lindo. Está na essência do cinema, imagens em movimento, o Pois próprio é. o cinematógrafo, o termo em inglês moving pictures, né? Então, e é algo que muita gente até chega a fazer comentários bobos, né? Porque não, eu não digo nem cinéfilos em geral, pessoas que gostam de ver filme, muitos cineastas mesmo, né? Sim. Que se amparam em muletas para resolver certas questões, é aquele velho vício das chamadas cenas expositivas, né? Você Sim. tem que explicar, quando, na verdade, como já fazia Hitchcock, como fazia Kurosawa, como faz o Scorsese e muitos outros cineastas, para que falar? Se mostre com as imagens. As imagens Sim. têm que contar a história, não necessariamente ter o suporte do diálogo ou de alguma exposição que muitas vezes é desnecessária, né? Seja pelo diálogo em si, ou seja até por uma música que alguns cineastas costumam botar de fundo para reforçar alguma ideia que já está, sei lá, pelo Sim, que sim. você está vendo, já está bem visível o que é que ele quer dizer. Sim, perfeito. E essa questão das cores no filme do Kurosawa, no Han, né? É interessante, porque nos primeiros momentos do filme ele estabelece a lógica das cores, né? Que vai se estabelecendo na lógica do movimento subsequente. O Hideroto, ele vai estar sempre usando branco, misturado com uns dourado, uma coisa desse tipo, e cada um dos filhos veste uma cor, né? E aí o vício de linguagem vai nos levar a esse lugar de tentar definir a personalidade de cada um dos personagens Pela a partir cor, da né? cor. Mas não funciona assim, né? A grande questão que vai surgir pra gente é justamente quando chega a cena da fortaleza, que é uma das primeiras cenas de grande batalha, e depois a cena da batalha no final, é justamente como os exércitos deles se misturam em cena e as cores fazem com que a gente consiga entender o movimento daquela cena. Como as cores conseguem nos fazer entender como aquele mundo se movimenta. Ao contrário do que muito se vê no cinema contemporâneo, né, muito cinza, muito sem cor, muito sem vida, né, onde muito provavelmente essas cenas de guerra, de conflito, os exércitos acabam se misturando sem que haja um entendimento de fato do que acontece no espaço de encenação. O Kurosawa, portanto, ele define essas cores para criar uma ideia de movimento em batalha, né? E esse movimento ele não se encerra somente nas cores. Inclusive, quando eu falei lá do documentário do Chris Marker, é muito interessante como o Kurosawa ele espalha pelo cenário pó de cimento. Né? Hoje, ambientalistas iam achar um grande absurdo, né? Porque o cimento cai chuva, vira um grande terra impermeabilizada ali, né? Mas ele Uhum. espalha cimento pela terra para que quando os cavalos se andassem por ali, né, subisse aquele pó e criasse todo esse movimento que a cena provoca, né? E aí, junto com o cimento que sobe, o vento que bate e levanta tudo também, e as fumaças, o fogo. Então, todos esses elementos da natureza misturando com esses exércitos que estão sempre em movimento, cria aquele cenário espetacular. E aí, aquela cena no final disso tudo, que é justamente quando o Hiderota entra no seu delírio, né? Descobre que, na verdade, os conflitos entre os seus filhos se dá justamente por essa ganância, aquelas questões ditas universais shakespearianas, né? Violência, vingança e tudo mais, Ambição. ambição e etc e tal, e ele vê os seus filhos brigando pela herança que ele deixaria por eles, e ele entra no seu delírio, e a gente vê o Kurosawa explorando justamente o que você trouxe, né? Não precisa ser explicado. Você mostra o rosto dele em delírio, com aquele fogo pegando ao fundo, e em seguida o céu. E o céu como esse peso que não mudará o rumo da história. Não adianta clamar pelos deuses. Os deuses não farão nada.
Uhum. Porque o destino das ações humanas só serão resolvidas pelas ações humanas. E Que é justamente essa pegada shakespeariana do sim, Kurosawa, né? e cada um que arque com as consequências de seus atos, Sim, perfeito. né? Aí eu fico pensando, é, claro, à medida que você vai conhecendo certas obras, que são obras que você pode até classificar como obras fundamentais, né? Como é o caso de Han e vários outros trabalhos do Kurosawa e de outros mestres do cinema, isso termina, obviamente, expandindo a tua percepção para, como você mesmo disse, faz com que você comece a reavaliar aquilo que você já viu, aquilo que você está vendo, permite a cada nova visita a essa obra que você descubra alguma coisa que você não percebeu da primeira vez. Como é que ficou a percepção do jovem Felipe a partir de Han? Eu sei que você já parte então de um parâmetro muito mais alto, né? Mas não tem como ser diferente também, né? Sim. É aquilo que eu disse, eu comecei lá com Psicose, e Psicose de fato foi essa porta de entrada que, enfim, tu assiste aquele filme e você, assim, é uma coisa muito diferente, né, do que você costuma assistir se você não estava acostumado a assistir outras coisas, você assiste um filme como Psicose e foi de fato uma abertura na minha mente no sentido de, tá, tem coisa aqui que eu não descobri ainda. Tem coisas novas que eu preciso descobrir. E foi um processo, na verdade, né, Marta, que eu acho que todo cinéfilo, sobretudo na contemporaneidade, passa, que é esse processo onde, inicialmente, ao descobrir alguma coisa nova, você começa a tentar buscar esses lugares, mas você não sabe exatamente onde procurar, né? Pelo menos a princípio você não sabe exatamente onde você encontra essas coisas diferentes para se buscar. E você, a princípio, você vai justamente para o Oscar. Você estava falando do seu livro antes da gente começar, né? A gente vai justamente para o Oscar. E você vai assistindo aquilo, e em seguida você começa, tá, agora eu tenho que começar a entrar na história do cinema, onde eu busco e tudo mais. Aí você vai lá na internet e joga os melhores filmes da história. Você entra, por acaso, numa lista da revista Bula, né? E aí a revista Bula te mostra lá os 10 melhores filmes. Aí tem lá Pulp Fiction, Clube da Luta, aqueles que a gente chama de starter pack da cinefilia, né? Os primeiros Uhum. filmes que essa galera vai assistir. Só que nessa lista aí, também nessa lista, que tem esses filmes que não são os melhores filmes da história, apesar de serem bons filmes, não são os melhores filmes da história, mas também tem lá um Cidadão Kane e um Corpo que Cai. E tu vai assistindo essas paradas. E tu vai superando esses degraus da cinefilia que são importantes de se passar, até que você nega Hollywood, chega um momento que você nega Hollywood e só quer assistir coisa estrangeira, porque Hollywood só faz porcaria e etc e tal, e tu retorna para Hollywood depois, enfim. E Han tava nesse meio aí, eu assistindo, né? Então, Han, de certa forma, foi um filme que solidificou a minha cinefilia nesse caminho. Foi um filme que fez com que, ó, tu chegou aqui, você não vai voltar mais, Um caminho sabe? sem volta. Sem volta. Sabe a porta do. O Kurosawa é um cara que sempre foi muito influenciado por John Ford, né? Mas sabe a porta aberta Aham. de. Pô, esqueci o nome do filme agora, De tá vendo? rastros de ódio. Rastros de ódio. Pois é, então, é aquela porta que deixa aberta, mas que vai se fechar no final porque não tem como. É isso, Felipe. A conversa chegando ao fim. Quem quiser te acompanhar, fazer teu curso, como faz? Eu vou depois colocar tudo aqui embaixo nos comentários. Tá. Me procura no Instagram, que é onde eu costumo atuar mais, no Instagram e no YouTube, na verdade. No YouTube vocês vão encontrar lá Felipe Leão. É esse jeito estranho aí que tá escrito na tela mesmo, Felipe Leão com Philippe, né? No YouTube você vai me encontrar dessa forma. E no Instagram vai estar Prof. Felipe Leão. Tudo junto também. Aí, Prof. no início, essa é a diferença. Nesses dois você vai encontrar todas as minhas redes e tudo mais. E lá no link da bio no Instagram, o meu curso Introdução ao Cinema. Enfim, curso onde eu ensino linguagem, teoria, história, crítica, política, relacionada à produção cinematográfica, tudo tá lá, tá bom? Obrigado, Felipe, Eu que agradeço. e até o próximo Cinemarten.